Voltamos com o TCE Notícia, que está falando sobre a cartilha em quadrinhos Contando com o TCE. Ô Fabiano, vai ser realizado também, está projetado para ser realizado debate em sala de aula, trabalhos para serem avaliados, junto com os professores. Como é que vai funcionar isso em sala de aula? Então, Renato, a partir dessas dinâmicas e oficinas que os professores passarão nesse momento de formação com o TCE, eles vão receber sugestões de como trabalhar isso de forma criativa e prazerosa para o aluno. A cartilha já é um instrumento bastante interessante que contribui bastante para isso, através de uma linguagem bem objetiva e acessível. E os professores trabalham com essa cartilha e propondo atividades como redação, poesia, apresentações, e isso tudo será avaliado e serão premiados com o desenvolvimento desses trabalhos. Então, é um momento de bastante interação entre professores e alunos, através dessa cartilha que se propõe a ser esse momento de desenvolvimento de uma competência leitora, mas também de um momento de esclarecimento e explicação sobre as competências e atribuições do TCE, mas também de todo esse percurso do dinheiro público que os alunos levarão para casa e poderão ser premiados também no momento de construção desses trabalhos. A gente vê muitas vezes descrédito com os órgãos públicos por parte das pessoas, mas de vez em quando a gente pode atribuir isso também à falta de informação, né? Porque quando você chega com a informação certa, a pessoa tem a quem recorrer, as coisas começam a andar. Isso, de certa forma, consegue levar mais cidadania para a população? Esses conteúdos que serão trabalhados em sala de aula, eles não precisam ficar restritos às funções do TCE, às funções técnicas do TCE. O que nós achamos que, paralelamente a esses conteúdos, virão outros como ética, democracia, participação popular, que são assuntos que estão muito em voga ultimamente, né? Nos últimos meses, nós temos visto uma ebulição muito grande na sociedade de cobrar os seus direitos, de fazer suas reivindicações. Eu acho que esses assuntos vão surgir naturalmente, outros assuntos que não os assuntos técnicos, né? Não apenas o que é feito com o seu dinheiro, mas outras coisas vão surgir daí que vai depender muito de cada escola, de cada turma, de cada professor. Nós acreditamos que esse trabalho em sala de aula, ele vai se encaminhar de formas diferentes, dependendo da turma e do professor. Mas o mais importante é depois, como o Fabiano falou, a culminância desse projeto vai ser a manifestação dos alunos. O que eles entenderam disso? E eles podem se manifestar de várias formas. Fazendo um mini vídeo com o celular, como todo mundo hoje em dia faz, né? Eles sabem fazer muito bem isso. Desenhos, maquetes, jograis ou qualquer tipo de manifestação, né, que será escolhida por eles e que posteriormente serão escolhidos os melhores para serem premiados na Alerj. Quer dizer, a gente pretende que esse projeto seja desenvolvido nessas escolas, essas primeiras escolas, no projeto piloto, no segundo semestre desse ano, né? E futuramente ampliar até para secretarias municipais que queiram fazer parcerias com o TCE também. É interessante porque o momento social pede uma explicação maior dos órgãos públicos, né? Pede uma participação maior dos órgãos públicos. Claro. E com certeza vão surgir temas em sala de aula que vão levar a protestos, manifestações, as cobranças que a sociedade está fazendo. Como é que vai ser a liberdade pedagógica dos professores para tratar isso em sala de aula? Sim, os professores têm autonomia para tratar desses assuntos, eles têm autonomia para tratar desses assuntos e estimular o debate realmente sobre os problemas, mas também para explicar sobre os canais de participação para toda a sociedade que não se restringe ao voto. Então, um trabalho como esse projeto do TCE serve principalmente para isso, que existem instituições que fiscalizam o dinheiro público, fiscalizam os recursos públicos, não somente, mas outros canais. Fica aqui até um convite
para que outras instituições públicas façam esse tipo de ação que vai contribuir para essa conscientização das funções da organização do nosso Estado, que vai contribuir também para que se atenue esse nível de desconfiança, de descrença nas entidades públicas. Interessante, porque isso aí, se der certo, eu acredito que vai dar certo, outras instituições podem procurar o TCE também para desenvolver cartilhas, para aprender como é que foi feito, para ter uma aula aí sobre a cartilha e lançar suas próprias cartilhas, né? Eu tenho conhecido várias pessoas de outros tribunais de contas, de outros estados, e existem outras iniciativas desse tipo, não em forma de projeto, existem publicações como cartilhas, né? Às vezes para crianças, outras vezes já para adultos mesmo, de outros tribunais, mas não com essa característica de projeto aplicado nas escolas, né? Eles fazem a cartilha e distribuem, né? Eu acho que é o diferencial do nosso projeto, é esse, né? A nossa parceria com a Secretaria de Educação e o desenvolvimento desse projeto que, como o Fabiano falou, se desenvolve em várias etapas. A primeira etapa é a capacitação dos professores lá no TCE, porque nós temos a Escola de Contas e Gestão, né? E os professores da escola vão capacitar esses professores que vão aplicar os conteúdos na sala de aula. Depois eles levam esses conteúdos para a sala de aula, trabalham com os alunos durante um mês e meio sobre o conteúdo da cartilha. E no final, os alunos apresentam trabalhos sobre aquilo que entenderam, uma manifestação sobre aquilo que eles compreenderam desse conteúdo. E aí termina voltando ao TCE, onde eles vão conhecer o plenário do TCE, onde todas as terças e quintas os 7 conselheiros se reúnem e julgam as contas públicas. Então, eles vão assistir uma sessão, eles vão poder conversar com técnicos, auditores, para entender melhor o trabalho, vão visitar algumas dependências do tribunal, né? Para eles terem até a noção física de onde funciona, de como funciona, do que é aquilo, né? Materialmente, né? Eles conseguirem visualizar isso. E essa cartilha solta, para uma criança ou um adolescente pegar, talvez não despertasse tanto interesse quanto colocando isso em sala de aula e trabalhando essa questão mais a fundo, né? Verdade. Eu preciso enfatizar o diferencial desse projeto, que não é apenas a distribuição da cartilha. Ela vem acompanhada com todo um trabalho, com várias etapas. Inclusive com a formação do professor no momento de aprofundamento das atribuições da organização do TCE e também no momento de apresentação de dinâmicas que podem sugerir atividades que eles podem desenvolver com o assunto. Então, acho que isso é fundamental para o êxito desse trabalho. Fernando, o lançamento da cartilha, quando é que vai ser? O lançamento da cartilha será segunda-feira, dia 28, com a presença do secretário de Educação e do presidente do Tribunal de Contas. Eu queria aqui agradecer ao secretário Risolia do Estado, de Estado de Educação, pela pronta adesão ao projeto. Ele se entusiasmou desde o primeiro momento, né, e abraçou essa ideia, colocando sua equipe à disposição. E nós esperamos que outros gestores, né, municipais, já há interesse de algumas prefeituras também de fazerem essa parceria, que nós queremos primeiro fazer esse projeto piloto para ajustar pequenas coisas que possam não funcionar muito bem, para poder ampliar isso. A ideia é alcançar todo o Estado. Esse projeto não necessariamente não precisa ter fim, ele pode continuar indefinidamente, né? Porque novos alunos vão entrar e que desconhecem da mesma forma, né, a natureza do tribunal. E aqui eu queria aproveitar para lembrar que aqui no final da cartilha tem informações sobre a ouvidoria do TCE e as maneiras como o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria por carta, por telefone, por e-mail e através do site do TCE.
e que é o canal de comunicação direta da população com o TCE para fazer reclamações, para fazer sugestões, para obter esclarecimentos, fazer perguntas e também fazer denúncias, né, sobre alguma obra que não está andando, algum serviço que não está funcionando direito. E isso está retratado também na cartilha. Isso, né? Também está retratado na cartilha, de como as próprias crianças, né, podem observar os serviços que funcionam ou não funcionam na cidade e através de que canais elas podem fazer essa informação chegar até o Tribunal de Contas. Tá certo, então. A gente deseja sorte aí para o sucesso, que se perpetue e que outros órgãos também façam adesão. Muito obrigada. Fabiano, também quero agradecer a sua presença. O TCE Notícia fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.